Abrindo este painel, eu convido o secretário Pinheiro Pedro. Bom dia, prazer estar aqui com esse painel tão importante, tão interessante, com personalidades que vão, com certeza, trocar ideias e experiências, né, com referência à gestão ambiental em suas próprias localidades. Me foi dada a oportunidade de, nesse início, fazer uma apresentação, né, eu vou fazer uma breve apresentação do que estamos experienciando na cidade de São Paulo. Poderia já iniciar? Tem um passador aqui. Ah, tá ótimo. Desculpa, eu não tinha visto. Facilita. Muito bem. Vou pegar o... Facilitou. Melhor. Queria mostrar para vocês um pouco do que nós estamos fazendo hoje na Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas. Eu aponto para onde, hein? Aponta para onde? É só apertar? Não, tem que ter algum lugar para onde eu vou apontar. Ah, ok. Bom, a nossa secretaria, ela foi estabelecida, eu vou deixar, alguém aí pode mudar, eu vou pedindo para mudar, fica mais fácil. Tá? Nossa secretaria, ela foi criada, idealizada pelo prefeito Bruno Covas em dezembro de 2020. Então, podemos entender que na reforma do secretariado imposta pelo prefeito, né, assim que ele foi reeleito, nós criamos uma secretaria que foi a primeira. Né? A de Niterói, que veio em seguida, ela foi criada pelo Axel Grael, né, já na gestão dele. Mas o Bruno faleceu sem ter estruturado essa secretaria. Coube, então, ao prefeito Ricardo Nunes fazê-lo. Né? Nos chamou para criar a secretaria, desenhamos, portanto, um decreto, né? Na verdade, são dois, né? O decreto 60.290 e o decreto 60.289. Um estabelecendo o plano climático da cidade de São Paulo e o outro estabelecendo as atribuições conferidas à secretaria. É muito importante porque isso é sair do discurso efetivamente para a prática, né? E estabelecendo os marcos legais. Pode mudar, por favor. Nossa secretaria tem uma missão importante, que é inserir a variável climática, a mudança do clima e melhoria da gestão dos recursos ambientais nos processos decisórios do governo municipal. Então, nós somos uma secretaria de articulação. Por isso, ela é uma secretaria de governo. Ela está inserida no gabinete do prefeito. Ou seja, as atividades fim, as atividades de zeladoria, de fiscalização, de licenciamento, essas ficam a cargo das secretarias ordinárias, das secretarias que cuidam da administração direta. A política pública está concentrada no gabinete do prefeito. Essa é a função e a missão nossa. Né? A nossa visão é muito clara. O mundo passa por mudanças climáticas há 4 bilhões e 300 milhões de anos. Geralmente, a Terra se salva livrando-se do que está na sua superfície. Já o fez várias vezes. Nós, portanto, não somos eternos. Já tivemos concentração de gás carbônico 10 vezes maior do que a que temos hoje no planeta, no período Pleistoceno. E não havia revolução industrial naquela época. Então, nós precisamos entender que há, sim, uma participação humana muito clara, determinante. Passamos os últimos 400 anos extraindo do subsolo coisas que estavam ali depositadas há bilhões de anos e, portanto, mudando a composição da nossa atmosfera. Mas também temos que compreender que estamos em meio a vários ciclos, vários deles nós não conhecemos ainda, solares, cósmicos, geológicos, né, e também relacionados às alterações climáticas. E quando eu falo clima, não é só o clima como um todo, é o tempo mesmo do planeta. São as correntes. Né? Então, há necessidade
de nos precavermos. E eu tinha um grande amigo meu, né, que já falecido, mas um dos maiores geógrafos do mundo, o professor Aziz Absaber, que sempre me lecionava que a questão do clima é uma questão que precisa ser resolvida dentro dos microclimas, dentro da visão do comportamento das bacias aéreas, dentro das ações locais, né? E é o que nós procuramos fazer, portanto, na nossa visão e nos nossos objetivos do município de São Paulo. Pode passar. Bom, nossas metas estruturantes, obviamente, era estruturar uma secretaria com quadros próprios, trabalhar com uma equipe de boa performance, adotar um formato de agência, muito importante essa questão, porque a gente tem uma capacidade de regular as atividades interinstitucionais e das demais secretarias. Também incrementamos quadros técnicos, né, e definimos uma certa autonomia para lidar com essa esfera de atribuições. E estabelecemos um planejamento estratégico. Nosso primeiro planejamento foi apresentado ao prefeito em novembro do ano passado e está em curso. Por favor. A próxima. Mais uma. Bom, o que vamos enfrentar? Já estamos num processo de ampliação das ilhas de calor em todo o continente americano. Nós devemos, nos próximos anos, né, e aí é um estudo para o século, né, secular, de 0 a 100 anos, de enfrentar alterações do clima que podem acabar incluindo milhares de cidades em nosso continente dentro de uma zona que nós chamamos zona próxima à zona mortal. Ou seja, enfrentando temperaturas que irão superar os 50 graus centígrados. Isso pode afetar principalmente a nossa região amazônica e a região de depressão que nós temos ali na região dos pantanais, do Pantanal, né? Isso é grave, porque isso afeta inclusive o regime hídrico da cidade de São Paulo. O regime hídrico da nossa região, ele é dependente do que ocorre na Amazônia. Não é à toa que quando se queima o Pantanal, ou se faz queimadas profundas na Amazônia, a fumaça vem aqui, né? Essa mesma corrente é a que traz também todo o regime hídrico do qual depende a nossa região, né? Isso é muito importante para a gente entender o que disse a prefeita Marta, que nós estamos absolutamente interligados, né? Mais um. Pode mudar. Bom, São Paulo é este cachorrinho, né, que nós vemos aí, é o nosso município, nossa cidade, em meio à região metropolitana. Nós somos a 4ª capital do planeta, né, 12 milhões de habitantes, inseridos na 4ª região metropolitana do mundo, 23 milhões de habitantes. São 39 municípios, né? E aí, nós podemos ver por esta imagem de satélite, né, com detecção de calor, a ilha de calor na qual estamos inseridos e que, com certeza, né, vai se ampliar nos próximos anos, nas próximas décadas. Como combater? Primeiro, uma política de arborização é muito importante. A arborização mantém regimes de microclima. E nós temos, sim, uma cobertura vegetal grande, porém assimétrica. Temos enormes extensões, principalmente nas regiões periféricas, de leste e de oeste, que estão desprovidos de cobertura vegetal ideal. Portanto, temos que trabalhar hoje com uma política muito forte, muito racional, né, de arborização urbana. Mais adiante. Pode mudar? Nós temos aqui em São Paulo 6 bacias, né, unidades hidrográficas importantes. E São Paulo é um banhado, isso é muito importante. Ao sul e ao norte nós temos serras, regiões serranas, e uma depressão no meio. Portanto, nós estamos em meio a 2 fontes de mananciais. Pode passar o próximo. Isso mostra o quanto que a nossa área é irrigada. Tudo isso são rios. Os rios que estão na cor mais avermelhada são os tamponados, aqueles que sofreram correção, canalização ou tamponamento.
temos 261 rios que, se fossem hoje destamponados, produziriam até peixe. Tamanho volume de água e de nascentes que nós temos na cidade, né? Portanto, o nosso problema é enorme com referência às inundações, é óbvio, nós estamos no meio banhado. E esse é o grande trabalho que nós temos na cidade, que é manter aquelas rotas, as calhas, né, de drenagem urbana, né, que evitam que a nossa cidade afunde literalmente na água, né? Mais adiante. Mais adiante. Bom, nós temos um plano climático. Esse plano climático demorou 18 meses para ser realizado, né? Ele foi realizado em São Paulo, envolvendo 200 técnicos por 18 meses, né? E estabeleceu 43 tarefas que estão alojadas em 5 ações estratégicas. A primeira, o Net Zero. A segunda, a adaptação da cidade de hoje para o amanhã. A terceira, a necessidade de estabelecermos a proteção das pessoas e dos seus bens. A quarta, a proteção do nosso bioma, que é a de Mata Atlântica. E a quinta, gerar riqueza e renda, né? Não esquecemos a questão social. Mais adiante. Para isso, nós desenvolvemos na nossa secretaria um conceito de cidade integrada. É o nosso conceito de governança. Nós trabalhamos com os preceitos de ESG, de Smart Cities, né, com o Barcelona 22, né, ODS, trabalhamos aqui, a cidade de São Paulo toda trabalha com as ODS, né, e o cronourbanismo, cidade de 15 minutos. Isso porque São Paulo é uma junção de várias vilas. É uma cidade absolutamente policentrada. Então, nós temos que começar a trabalhar a partir do desenvolvimento de novas centralidades, de maneira a fazer com que as pessoas se desloquem menos dentro da cidade e, para isso, economizem energia. Isso é muito importante. Hoje, atualmente em São Paulo, a população do Uruguai se desloca diariamente da região leste para o centro da cidade e retorna no fim do dia. Então nós precisamos, né, evitar isso trabalhando com as novas centralidades no centro da cidade. E a questão da educação ambiental, que é muito importante para nós. Mais adiante. Portanto, envolvemos 7 objetivos, né, dos 17 da ODS, são com os quais a gente trabalha mais, né, e, mais adiante, trabalhamos também, né, com o conceito de cidade de 15 minutos. Né. Essa hiperproximidade envolve essas 4 questões: diversidade, proximidade, onipresença e densidade. Isso é um trabalho que a gente tem desenvolvido, conversamos, nós temos 32 subprefeituras na cidade de São Paulo, né, e dessas 32, nós temos um grupo de trabalho envolvendo 12 subprefeitos nas nossas áreas de periferia, né, para poder desenvolver esse processo. Mais adiante. O ESG, nós conseguimos, nos últimos meses, com a ajuda, com o apoio dos nossos consultores, né, membros do nosso comitê de consultivo, né, estabelecer pela primeira vez, eu acho que isso é inédito no mundo, uma matriz ESG para o nosso plano climático. Nós colocamos cada uma das 43 ações submetidas às ODS, submetidos ao GHG Protocol, né, estabelecemos e identificamos os Green Bond Principles e os Social Bond Principles, né, conforme o ICMA, que é a Associação Mundial de Mercado, né, de Capitais. Né. Para que isso? Preparar São Paulo e a aplicação do nosso plano climático e desenvolver os termos de referência para cada uma dessas ações estratégicas, com as 43 tarefas, até mesmo para obter um second part opinion, ou seja, termos um rating, termos uma possibilidade até mesmo de fazer com que São Paulo esteja, né, alocada, né, ranqueada para receber financiamentos com baixo risco. Né. Mais adiante. Nossos órgãos auxiliares de gestão. Não trabalhamos sozinhos.
Nós temos um Comitê de Mudança do Clima e Ecoeconomia prevista na nossa Lei de Política Municipal de Mudanças Climáticas, que está em vigor desde 2009. Temos um Comitê Gestor de Transição da Matriz Energética da Frota, o Confrota, que envolve todo o setor produtivo da cidade de São Paulo e região metropolitana, né, e também entidades técnicas, né. Nós temos que lembrar que nós somos aqui a segunda cidade industrial da Alemanha, a segunda cidade industrial do Japão, a terceira cidade industrial da China e a segunda industrial dos países nórdicos. Então, as fábricas estão aqui. Hoje mesmo eu devo sair daqui e visitar a Scania para verificar como está a produção de caminhões e ônibus a gás, né? Então, nós temos que trabalhar com todas essas questões e todas essas rotas, né? O Comitê Consultivo de Políticas e Ações Climáticas, né, é um comitê formado por 36 técnicos e personalidades. Para vocês terem uma ideia, o nosso presidente de honra desse comitê é o presidente Michel Temer, né? Então, é um grupo formado por grandes personalidades paulistas, né, com expressão nacional, e que nos ajudam nesse trabalho. É muito importante atrair esse cabedal, essa capacidade para trabalharmos com a nossa secretaria, né? Assim como fazem as grandes empresas com os conselhos de administração, nós temos o nosso, né? Temos um grupo de trabalho intersecretarial de apoio à nossa secretaria, formado pelas demais secretarias, né? E também temos um grupo de trabalho só para acompanhar a implementação do nosso plano climático, né? Nós temos esse relatório de implementação já realizado no mês de maio e entregue agora em julho, né? E nós pretendemos agora fazer esse acompanhamento de 6 em 6 meses. Fora isso, temos os grupos de coordenação executiva para a operação integrada em defesa das águas. O nosso prefeito falou sobre isso. É uma operação importante, porque nós temos um volume de ocupação irregular das nossas áreas de mananciais enorme, e em grande parte patrocinado pelo crime organizado. Não se trata apenas de uma demanda popular por ocupação. Se trata por uma especulação imobiliária praticada pelo crime organizado. Então, o nosso combate é um combate ferrenho, as operações são quase militares, tem planejamento de inteligência, deslocamento de homens, helicópteros, deslocamento de tratores, né? Ou seja, há um trabalho integrado, inclusive com a Polícia Civil, com o Ministério Público. Já fizemos 114 detenções, já prendemos 23 líderes de quadrilhas, né? E estamos fazendo um trabalho muito sério, porque cada área liberada dentro de uma cidade, na América Latina em especial, é uma área que nós entregamos para o crime organizado. Então, o combate em São Paulo está sendo muito forte em relação a isso, né? Temos também um trabalho de prevenção das chuvas de verão, envolve defesa civil, e a Comissão Intersecretarial de Segurança Hídrica, né, com o qual estamos trabalhando hoje, para cuidar dos 2 momentos climáticos sérios que enfrentamos na cidade: falta d'água e excesso de água, né? Envolvemos esses 2 parâmetros, né? Fora isso, temos 40 grupos de trabalho interinstitucionais e temáticos já formados e com trabalhos em andamento em nossa secretaria. É uma secretaria pequena, mas com um volume de trabalho realmente grande, né? Tudo de forma a garantir maior adaptabilidade e resiliência à nossa cidade e integração com as demais secretarias, né? Ok? O próximo. Muito obrigado. Está aí para quem quiser os contatos. Obrigado. Os nossos agradecimentos ao secretário Pinheiro Pedro, da cidade de São Paulo. Nós